Boa noite, pessoal. É muito bom ter vocês aqui conosco. Nós temos um testemunho lá da Marlene, lá do Flávio, né, querida? Isto. O Flávio, gente, para aqueles que estão aí pela primeira vez, nós temos uma lista, né? O PG tem uma lista onde ele é colocado os nomes de pessoas enfermas que pedem. E vários têm vindo aqui testemunhar do que Deus fez, né, na vida. E um deles é o Flávio. O Flávio, ele é acamado, já faz bastante tempo, né? Mas ele uma ocasião, ele ainda se encontra na nossa lista, mas uma ocasião em que ele esteve bem enfermo, né? Marlene, pode abrir o teu microfone, por favor, e conta para nós o que levou ele para o hospital e o que aconteceu de mais importante, né? Naquele hospital lá, através de um médico. Conta aí para gente, Marlene. Ele passou mal, foi numa segunda-feira depois do Natal. Ele passou mal, né? A gente chamou a SAMU e fomos para o hospital com ele. Aí chegou lá, era exame para cá, exame para lá, e não achava nada, é isso, é aquilo e nada. Ele cada vez mais passando mal, cada vez mais inchando. Ele inchava muito, né? A barriga muito inchada. Aí, depois de 3 dias, 4 que ele estava baixado lá, ele passou muito mal, e aí a Letícia e eu fomos na sala do médico e dissemos, ele está passando mal, ele vai morrer, vocês vão deixar ele morrer aqui no quarto. E aí eles correram, foram fazer a cirurgia. Mas nisso o médico disse que não tinha feito a cirurgia nele, porque tinha medo de perder ele na mesa, porque achava que ele estava muito fraquinho e desidratado, né? Que achava que ele não ia resistir à cirurgia lá. E fizeram a cirurgia, correu tudo bem, tiraram todo o intestino grosso dele, e na UTI, aí ele foi para a UTI, aí lá na UTI o médico disse que era um milagre de Deus ele ter escapado, porque ele tinha muito medo de perder o Flávio. Várias vezes tinha mandado arrumar a sala de cirurgia para fazer cirurgia, mas o medo dele desistia no medo de perder o Flávio na mesa ali de cirurgia, pelas condições dele, né? Ele estava colocando, quando a gente chamou ele, que ele estava mal, ele colocava fezes pela boca já, né? Porque ele tinha dado um tal antigo nó nas tripas, né? E aí o médico lá na UTI, ele disse assim, tanto os médicos quanto as enfermeiras chamaram e disseram, não, ele foi um milagre, ele é um abençoado, né? Porque de Deus, porque passar tudo que o Flávio passou, e o Flávio está aí rindo, e muitos outros colegas que estavam ali, com os parentes ali, né? Perderam os parentes, coisas que não eram tão grave quanto do Flávio, né? E a Carmen, ele disse assim, eu digo, que é um milagre de Deus. Ele é um abençoado. Ele está sempre sorrindo, ele está sempre de bem com a vida, né? Com todo jeito que o Flávio passa assim mal. E o Flávio, tu nunca vê o Flávio triste, o Flávio está sempre sorrindo, né? A gente está vendo aí agora. É. Então, eu digo assim, por tudo que ele tem passado, são 18 anos que eu cuido dele, e tu nunca vê o Flávio. Ora, dá para contar nos dedos as vezes que ele chorou, que ele se sentiu assim, né? Porque é muito difícil ver, né? Ele está sempre de bem, está sempre pedindo para orar pelos amigos, se tem alguém doente, se tem alguém precisando, ele está sempre pronto a orar. Ele não fala, mas ele entende tudo. Amém, louvado seja Deus, né? Chamou a atenção quando nós fomos visitar ali o Flávio e a Marlene, né? Que os médicos, eles ficaram assim muito admirados, a Marlene contou ali, da alegria dele, né? Vocês que estão podendo ver, visualizar ele está aí sorrindo, né? Não pode falar, mas entendendo tudo, né, Flávio? Entende, E ele entende está se tudo. regozijando e lembrando do que Deus tem feito na vida dele, né? Isso aí, olha, gente, a gente só tem que exaltar o nome de Deus e crer mais ainda na oração intercessora, né? Que vale É, a gente continuar orando. E aí, lá naquele hospital, os médicos vendo o poder de Deus e eles mesmos falando, né? Como pode um ser humano nas condições dele ser tão feliz, né? é E a gente verdade. muitas Tanto, vezes todo diante mundo. Era enfermeira, era médico, cada uma plantão que trocava,
era a mesma coisa. O Flávio é iluminado, Marlene. Eu fico assim, eu não queria nem sair daqui do quarto do Flávio, de cuidar o Flávio, eu queria ficar aqui cuidando só dele, porque ele é muito alegre, ele tem uma energia muito boa, Marlene, elas diziam, né? Eu digo, que bom, que bom. E está muito bem cuidado, Marlene, está de parabéns. Eu digo, não, isso aí é Deus que dá força para a gente, né, Rosângela? E tem horas assim que eu digo assim, bah, não tenho mais forças, mas Deus vem e te dá força para ti. Porque eu também tenho problemas graves de saúde, mas Deus sempre está me dando força para continuar Amém. cuidando dele, né? Amém. E vai continuar, né? Para a glória dele, né? Que Deus continue Verdade. aí te dando forças, que tu continue sendo esse exemplo, Marlene, né? De cuidado com seu esposo e que supra aí todas as necessidades de vocês. Muito obrigada por estar disposta a compartilhar, né? Dessa bênção para que outras pessoas também possam crer nesse Deus maravilhoso que nós temos, né? E É só tenho verdade. para agradecer mesmo, vocês, quando ele chora, gente, ele chora de alegria. Quando a gente Verdade. fala, ele se emociona, né? Fica feliz. Ele tem um amor muito grande por ti, pelo Bruno, pela a dona Romilda, né? Que foi quando a gente começou na igreja, levar ele era a dona Romilda. Então ele tem um carinho muito grande por todos, a Vera, o Luiz, todos, né? Não é O para subir pessoal, ali. então ele é muito grato. Vá. Não é. Nós que somos Ali, gratos, é muito né, por ter grato. vocês aí, né? Acreditamos cada vez mais em Deus porque vocês existem, viu? Nós amamos muito vocês. Obrigado, Marlene. Obrigado, Flávio. Que Deus Flávio, foi muito Amém. bom te ver aí. Flávio, dá um sorrisão bonito para nós aí, Flávio. Tem que sair da frente para poder trocar. faz um certinho aí para nós. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau, Rô. Pessoa que Ele, tá... depois que ele foi parar no hospital, agora os movimentos da mão dele parou bastante, né, Rô? Ele não Sim. tem muito, mas tá alegre aí, como tu pode ver, né? Louvado seja Deus. Louvado Amém, seja o nome do amém. Senhor. Obrigado, Marlene. Valeu, amigão. Deus Deus abençoe vocês abençoe. aí, tá? Amém, amém. Que Deus abençoe a família de todos. Amém. Tchau, Amém. Flávio. Tchau, Flávio. É muito bom, né? A gente ouvir esses testemunhos, né? Ouvir os milagres de Deus, né? Vale a Isso é pena, verdade. vale a pena nós confiarmos no nosso Deus, né? Verdade. A gente teve prova hoje à tarde, né, meu É amor? verdade, Que né? prova foi, querida? Hoje à tarde, né? O pai, a gente até estava pedindo oração para vocês, né? Que orasse pelo pai. O pai apareceu 2 focos de câncer de pele no rosto, né? E hoje à tarde, graças a Deus, o pai conseguiu tirar, né, esses 2 tumores. E graças a Deus ele já está em casa, já está se recuperando e com certeza em seguida ele já vai estar bem, vai estar na igreja aí para agradecer a Deus também pelas bênçãos recebidas, né? Amém. 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 Pastor Cássio Medeiros, conhece esse aí, pastor Adailson, esse garoto aí? Pois é, já tem uns dias que eu conheço esse guri. É, Viu? É gente boa, viu, Bruno? Pastor, pastor Cássio. bem-vindo aí a esta sala. É uma alegria receber aqui. Aqui a gente diz que, apesar de estarmos distantes um do outro, mas na sala nós estamos juntos e misturados. E você está misturado com a gente hoje, é uma bênção do céu. Então, sinta-se muito à vontade nesse lugar aí. Deus abençoe. Obrigado por ter Obrigado. aceitado o convite aí, pastor. Deus te abençoe, viu? Te use nesse momento aí. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Sim. Boa noite, sim. Perfeito, então. Só estava testando aqui para ver. Primeiro, quero agradecer o convite do Bruno, que entrou em contato comigo há algumas semanas. Obrigado, Bruno, pelo convite. Esse é um pequeno grupo que eu já havia ouvido falar várias vezes. Havia assistido já algum testemunho que tinha fugido daqui da sala, né? Assisti um dia que o Dr. Elevon estava com vocês. Assisti um outro dia também que recebi o trechinho aqui da gravação de vocês. E sempre ouvi o pastor Adailson falando também a respeito do pequeno grupo que vocês têm aí, que se manteve depois da pandemia, né? Confesso para vocês, fazia tempo que eu não usava o Zoom,
mas agora estou retomando aqui com esse bom propósito. Então, obrigado pelo convite. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem falando a respeito de uma data especial que a gente está tão próximo, né? Eu gosto muito de falar sobre família, de maneira especial a gente está aí prestes a viver o Dia das Mães, mais um Dia das Mães. Eu estava olhando aqui, nós temos várias mulheres no grupo, imagino que várias devem ser mães, e ainda que nem todas sejam mães, essa é uma mensagem que vale inclusive para nós homens, porque todos somos filhos, né? E aí, sendo filhos, nós todos não temos como escapar, todos tivemos uma mãe e temos algo bom a lembrar e, quem sabe, a compartilhar para aqueles que ainda têm a sua mãe aí próximos. Não é o meu caso, minha mãe ela faleceu em 2019, em novembro de 2019, então eu já não posso estar com ela mais aqui, mas Deus, desde 2021, me deu o privilégio de ter uma mãe dentro de casa aí com a Drica, minha esposa, e a gente tem compartilhado de bons momentos, e eu tenho aprendido muito vendo uma mãe do meu lado aqui, acompanhando todo o trabalho que uma mãe tem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí, fiquem à vontade para abrir. Caso não estejam, eu vou ler para a gente um trechinho de um texto que está lá em Números, no capítulo 12. Números, capítulo 12, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade para procurar o texto. E nós vamos, então, ler um trechinho aqui que, à primeira vista, pode parecer que não tem nada a ver com mãe esse texto, tá? Mas depois você vai ver que sim, que é um texto que se encaixa aí dentro de um contexto de família para aquilo que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só. Bom, nós não temos muita gente com o vídeo aberto aí. Enfim, vou fazer uma pergunta só para que a gente tente entender aqui, tá? Se você quiser ou abrir o seu vídeo, ou então responder com a mãozinha ali no nosso Zoom, pode ficar à vontade. Quantos aqui são mães? Se as mães quiserem levantar a mãozinha aqui no Zoom, serve. Estou vendo algumas que estão com a câmera aberta. Isso, muito bem. Ó, já apareceu mais mãe abrindo a câmera aí, muito bem. Bom, como eu disse para vocês antes, ainda que muitas mulheres não tenham tido filhos, nós homens também não somos mães, né? Podemos ser pais, mas entre ser pai e ser mãe existe uma diferença muito grande. E essa diferença, ela pode ser vista de várias formas, e a gente precisa entender que Deus colocou essas diferenças na nossa vida, no papel do homem e no papel da mulher. E eu confesso para vocês, era até uma brincadeira que eu fazia com alguns amigos já há bastante tempo, logo que eu conheci a igreja, eu fazia essa brincadeira com alguns amigos, e eu brincava dizendo o seguinte, por favor, não vão me entender mal aqui, tá, gente? Mas eu brincava com os meus amigos dizendo que eu gostaria de ser mãe. É claro que eu não gostaria de eu gerar um filho, mas ter a experiência que uma mãe tem, o relacionamento que ela tem com o filho, é completamente diferente daquele relacionamento que nós, pais, podemos ter. Eu não queria dizer com isso que eu gostaria de passar por uma mudança de sexo, como hoje se fala tanto, enfim, mas simplesmente era uma forma de eu valorizar aquele relacionamento entre uma mãe e um filho. E isso porque eu percebi desde muito cedo esse cuidado. Meu pai ele faleceu quando eu tinha 7 anos, e minha mãe ela resolveu dedicar a vida dela para os seus filhos. Eu e minha irmã, que era 5 anos mais velha que eu. Minha irmã entrando na adolescência, eu ainda na infância, nós tivemos esse grande choque quando meu pai acabou falecendo, e a minha mãe, então, ela resolveu se dedicar aos filhos, fazendo tudo que ela podia para a nossa melhor educação, vivendo os princípios que ela tinha, que ela conhecia, ela não era adventista, não tinha os princípios cristãos como nós temos, mas ela foi uma grande mãe que se dedicou muito para que nós pudéssemos ter uma vida correta, honesta, com dignidade,
E ainda que a gente tenha passado por alguns apertos, alguns momentos difíceis, minha mãe sempre fez o que estava ao alcance dela, sozinha, lutando, muitas vezes em silêncio, a maior parte das vezes em silêncio, quem sabe até derramando algumas lágrimas sozinha, que ela não demonstrava para a gente, mas eu tenho certeza que ela, apesar de ter sofrido em alguns momentos para oferecer tudo que ela podia para a gente melhor, ainda assim ela teve a companhia, a bênção de Deus para que pudesse realizar o trabalho dela de mãe e suprir a falta de um pai, que ainda que não seja algo que se consiga plenamente, eu sei que ela se esforçou muito para isso. Justamente por isso, depois que minha mãe faleceu em 2019, em novembro, e eu acompanhei todo o processo dela com câncer, um mês praticamente que ela foi internada no hospital, eu fiquei lá junto com ela, eu e minha irmã nos dividíamos ali no hospital, eu pude, de alguma forma, ter o privilégio de ter passado com ela as últimas horas dela. Por outro lado, aquilo foi muito difícil também, então no momento em que ela faleceu, eu estava dentro do quarto do hospital com ela e minha irmã, mas eu pude avaliar algumas coisas, pensar um pouco mais na vida dela, em tudo que ela tinha passado, nos sofrimentos que ela tinha tido, entender que o câncer que ela tinha estava muito relacionado às suas emoções também, à ansiedade, à dificuldade de expressar os seus sentimentos. E isso tudo fez com que eu pudesse admirar mais a minha mãe por um lado, mas me questionar por outro lado, por que talvez ela não tinha lidado com os desafios, com as dificuldades dela de uma maneira diferente. O tempo passou e em novembro ela acabou falecendo, dia 21 de novembro. Em maio do ano seguinte, 2020, eu já estava aqui em Pelotas, no primeiro dia das mães, depois que minha mãe faleceu, foi quando de fato eu vivi o luto da perda dela. Até então, eu estava ali responsável por cuidar dela durante aquele período, por resolver todas as coisas relacionadas ao funeral, por fazer o culto fúnebre ali, por me preocupar com várias coisas que eram necessárias, mas depois disso eu entrei num ritmo de atividades, de trabalho, final de ano na igreja, e fui me envolvendo com algumas coisas que eu, de alguma forma, não consegui ou não me permiti viver o luto da perda dela. E aí eu lembro que no Dia das Mães de 2020, eu estava aqui em Pelotas, minha esposa havia ido visitar a mãe dela e eu insisti para que ela fizesse isso porque ela tinha mãe com ela, então poderia ir até a mãe dela, ficar junto, enfim, e eu fiquei aqui em função das atividades que tinha da igreja. Eu tive naquele Dia das Mães o dia mais triste depois que minha mãe faleceu. E aquele dia me fez pensar muito, orar, ficar bem recluso, assim, foi um domingo que eu fiquei o dia todo em casa, eu só saí à noite para um culto, e fiquei ali sofrendo um pouco aquilo, mas eu entendi que era necessário viver aquele luto para que eu pudesse passar por aquela situação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, às vezes, a gente falha em algumas coisas que são básicas. E eu, de alguma forma, sentia que eu havia falhado. E aí eu quero ler com vocês um trechinho do que está lá, então, em Números, capítulo 12, que conta a história de quando os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, começaram a criticar Moisés por causa do seu casamento. Moisés havia casado com uma mulher etíope, e os seus irmãos, com ciúme dele, com um sentimento negativo a respeito de Moisés, começaram a questionar algumas coisas, e um dos questionamentos que fizeram foi o seguinte, verso 2, eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Esse questionamento de Miriam e Arão não era a respeito da comunicação de Deus com eles. Não era um questionamento relacionado à fé, mas sim um questionamento relacionado ao ciúme, à inveja, à falta de reconhecimento de tudo o que o irmão deles, Moisés, já havia feito pelo povo. E aí, quando eles questionam isso, se tem alguém que entende o que nós questionamos, entende o que está no nosso coração, na nossa mente, é Deus. Deus ele vai responder a eles, e eu vou ler com você o que está no verso 8.
e o verso 8 é uma parte da resposta, mas eu vou me focar nisso, porque em função do tempo não dá para explorar todo o texto aqui. Diz o seguinte: Deus é quem está falando, ele diz: pois eu falo com ele, com Moisés, face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Deus olha para Arão e Miriam e diz a eles o seguinte: olha, eu escolhi profetas, e dentre os profetas eu escolhi Moisés, e Moisés tem sido alguém que tem tido um relacionamento muito próximo de mim. Ele, inclusive, já viu a minha forma. Deus estava dizendo para eles: olha, Moisés já me viu. Ele tem algo que vocês não têm. O relacionamento dele comigo é diferente do relacionamento de vocês. Então, Deus termina esse trechinho que eu li aqui dizendo para eles assim: como é que vocês se atrevem a falar contra Moisés? Se deem conta de tudo aquilo que Moisés já fez. Como é que vocês se atrevem a fazer isso? E por que eu disse para vocês que esse texto talvez parecia não ter relação com o Dia das Mães, mas eu quero fazer uma aplicação pensando no Dia das Mães. Às vezes, queridos, quem sabe muitos de nós, e a nossa sociedade de maneira geral, ela esquece da forma com que Deus usa as nossas mães. Nós corremos o risco de esquecer o mandamento que fala sobre honrar pai e mãe. Isso acontece porque muitas vezes nós somos ingratos, nós deixamos passar desapercebido algumas coisas que acontecem com a gente não se dá conta de algumas coisas, e em virtude disso acabamos cometendo algumas injustiças. Arão e Miriam estavam cometendo uma injustiça contra Moisés. E nós corremos o risco de cometer uma injustiça contra as nossas mães, contra as pessoas que nós amamos, contra as pessoas que estão próximas de nós, mas eu quero falar especialmente das mães agora. Por quê? Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo um dia. Eu tinha por volta de 15 anos, no máximo, acho que 15 anos. Eu estava saindo da escola um dia e estava indo a pé para casa junto com um colega. E aí, enquanto eu estava indo a pé para casa, eu encontrei minha mãe no caminho, também indo a pé para casa. Minha mãe havia saído do trabalho, ido até o centro da cidade, realizado alguns compromissos que ela tinha ali, antes do horário do almoço, e aí estava voltando para casa. Nós não tínhamos carro, então ela estava voltando a pé. Enquanto ela voltava, bem na rua que eu dobrei, passando no centro da cidade, eu encontrei ela. E aí ela veio junto comigo e com esse meu amigo. Eu lembrei que aquele dia eu tinha recebido o boletim da escola, tirei o boletim da mochila, mostrei para ela e ela foi olhando as minhas notas lá. E aí, ao mesmo tempo em que eu estava ali conversando com o meu amigo, confesso que eu fiquei um pouquinho desconfortável pelo fato da minha mãe estar junto, então ela se distraiu com o boletim e a gente seguiu o caminho ali. Quando a gente estava na calçada andando, bem próximo da casa desse meu amigo, minha mãe estava distraída, de cabeça baixa, com o boletim na mão, e ela não percebeu que tinha uma placa no meio da rua. E acabou esbarrando na placa, assim, batendo na placa. Não se machucou, não foi nada demais, assim, mas esbarrou na placa. E naquele exato momento, o meu instinto de adolescente me fez proferir uma frase que eu confesso para vocês que sempre que eu lembro eu fico triste. E que eu tenho certeza que eu não deveria ter dito. Eu disse para minha mãe o seguinte: ô, boca aberta. E talvez a expressão que alguns de vocês estão fazendo agora de como é que o pastor chamou a mãe dele disso. Lembrando que eu não era cristão, adventista, não tinha os princípios bíblicos que eu tenho hoje, não sabia nada a respeito do relacionamento de família, além daquilo que comumente as famílias usam, eu estava expressando algo que eu havia me acostumado a ouvir. No dia, minha mãe ficou com vergonha, meu colega logo entrou em casa, chegou na casa dele ali, eu e minha mãe seguimos, e eu não lembro se a gente falou sobre isso depois, ou como é que foi. Minha mãe, ela tinha uma dificuldade grande em contrapor ideias, em questionar algumas coisas. Minha mãe nunca entrava em uma discussão, em um debate, em uma coisa assim, fosse com outras pessoas ou com a gente mesmo, comigo e com a minha mãe, como filhos. Com a gente, ela dizia e estava falado. Nós éramos muito respeitosos assim com ela, ainda que tenha acontecido a situação que eu mencionei a vocês. No dia seguinte, eu cheguei na aula e esse meu colega estava junto e presenciou ali a situação do que havia acontecido. Ele contou aos meus outros colegas e ele era um colega daqueles muito engraçados, que fazia todo mundo rir.
que era o bobalhão da turma, assim, que todo mundo gostava de estar perto, todo mundo tá dando risada sempre. E eu percebi que quando ele contou para os meus colegas o que eu havia feito, ele fez isso num tom de meio assustado, assim, meio apavorado, sabe? Como é que o Cássio disse isso para a mãe dele? E aí aquilo me deu um peso ainda maior. E eu me dei conta assim, puxa vida, o que é que eu fiz? Eu confesso para vocês que eu não lembro se depois daquilo eu conversei com a minha mãe sobre esse assunto, se eu pedi desculpas a ela, de fato não lembro. Eu sei que o tempo passou e quando eu tinha 18 anos, eu conheci a palavra de Deus, fiz estudos bíblicos, fui batizado 2 anos depois, me tornei adventista, entendi os princípios da palavra de Deus, especialmente relacionados à família, e a face de Deus que mais me chamou a atenção foi ver Deus como um pai, porque eu não havia tido pai a partir dos meus 7 anos, então isso me fazia muita falta, e perceber Deus como pai me fazia muito bem. Só que quando eu fui aprender aquilo que Deus falava a respeito da família, eu fui me dando conta de algumas coisas. E uma delas que eu me dei conta foi que a minha resposta àquele episódio ali, quando a minha mãe esbarrou na placa, foi simplesmente a resposta que eu estava acostumado a ouvir. Porque quando eu deixava cair alguma coisa em casa, quando eu fazia alguma coisa errada, ou quando eu era desastrado em alguma situação, essa era a reação da minha mãe. Minha mãe, ela não me batia, minha mãe, ela não me maltratava nesse sentido, assim. As correções dela eram muito leves, apesar de ela ter uma fala firme, mas muitas vezes, quando eu fazia alguma coisa assim que ela reprovava, ela me repreendia com essas palavras. Me chamava de boca aberta, ou tonto, ou alguma coisa assim. E aí eu me dei conta que eu só estava replicando um comportamento que eu acabei aprendendo ao longo da minha infância, adolescência, vendo ela falar. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque assim como na história que nós lemos aqui na Bíblia, esse trechinho de Arão e Miriam indignados, questionando a preferência, entre aspas, de Deus por Moisés, assim muitas vezes nós fazemos. O Dia das Mães é uma oportunidade para que a gente reconheça as virtudes, as qualidades, aquilo tudo que nós aprendemos de bom com as nossas mães. É verdade que muitos aqui talvez já não tenham a sua mãe, como é o meu caso. E eu já não tenho mais como homenagear a minha mãe. Mas eu posso reconhecer tudo aquilo que ela fez para mim mesmo e ter a esperança de que um dia eu possa reencontrá-la. Agora, é verdade também que outros que estão aqui ainda têm a sua mãe próxima, ainda têm a sua mãe com vida. Talvez não tão próximos fisicamente, mas a mãe está aqui e pode ser homenageada ainda. E aí, queridos, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos reconhecer aquilo que Deus colocou de bom na vida das mulheres que nos geraram. Sabe, às vezes a gente deixa passar algumas coisas. Arão e Miriam poderiam ter reconhecido tantas coisas boas que Moisés havia feito, todo o trabalho de Moisés, a paciência dele, tudo aquilo que ele havia feito liderando o povo de Deus. De tantas coisas Moisés livrou o povo sendo usado por Deus, mas eles preferiram atacar Moisés simplesmente por uma questão de vaidade. No nosso dia a dia, muitas vezes, a gente não tem tempo, ou escolhe não ter até mesmo, mas é compreensível que às vezes a gente não tenha tempo para reconhecer virtudes, para falar coisas boas, para ajudar a nossa família, e aí independente de quem da família, os nossos filhos, cônjuge, irmãos, os nossos pais, enfim, a terem um reconhecimento das coisas boas que fazem ou já fizeram por nós. Esse reconhecimento, ele acaba retroalimentando uma situação que vai fazer com que isso aconteça mais vezes. E aquilo que é bom sendo reconhecido vai se repetir, até se tornar um hábito, até se tornar algo que está no nosso caráter. É verdade que algumas pessoas têm esse hábito já fazem isso. E como é bom conviver com pessoas que costumam valorizar as coisas boas que nós temos. Eu, nesse ano, em 2 momentos, com grupos diferentes de líderes da igreja, fiz uma atividade muito simples com eles,
de falar ou escrever, na verdade, para que se pudesse levar isso embora, escrever 2 características positivas de cada pessoa que estava em uma determinada reunião que eu participei. E como as pessoas ficaram surpresas ao lerem aquilo que estava sendo escrito delas. Características positivas que talvez nunca ninguém tenha dito a elas que elas tinham, mas elas perceberam quantas virtudes têm. Agora que eu convivo de pertinho com uma mãe e eu vejo aquilo que eu não pude ver na minha infância, porque quando nós somos bebês, a gente não consegue perceber o que as nossas mães fazem por nós. Eu pude ver, ou estou vendo ainda, tanto esforço, tanta dedicação que a minha esposa, a Drica, tem com a nossa filha Olivia. A Olivia tem 1 ano e 8 meses, quase fazendo 1 ano e 9 meses. E durante esse período de vida dela, ainda que ela seja muito tranquila, que ela durma bem praticamente desde os 15 dias de vida dela, que ela se alimente bem, e essas todas são bênçãos que a gente agradece a Deus, eu percebo que isso tudo dá muito trabalho. Trabalho para acordar de madrugada, se assim for necessário, trabalho para preparar o melhor alimento, trabalho para cuidar dos ensinamentos básicos que uma criança precisa ter desde que ela nasce, trabalho para abrir mão de, no momento de almoçar, oferecer algo para o filho que o filho precisa, trabalho para trocar fraldas, para dar banho, para cuidar da higiene e outras tantas coisas, para acalmar quando chora, para oferecer o primeiro alimento, que é o leite materno, entre outras tantas coisas que eu podia destacar. Eu olho para uma mãe hoje pertinho de mim aqui e eu percebo o quanto as mães se esforçam para que a gente um dia seja quem nós somos. Hoje que nós estamos aqui todos adultos, talvez a gente não tenha nem ideia de como foi a nossa infância, porque os nossos pais não nos disseram e minha mãe falava muito pouco a respeito dessas coisas. Nós não temos nem ideia de como foram os nossos primeiros anos de vida, quem sabe, porque não conversamos sobre isso. Se você tem essa oportunidade, ainda converse, pergunte. Como é que foi a sua primeira infância? Como é que você era como um bebê? Que tipo de trabalho você deu? Quais foram as coisas felizes que aconteceram para sua família logo que você nasceu, nos seus primeiros anos de vida? Você vai aprender algumas coisas com isso, mas você também vai poder aproveitar isso para reconhecer aquilo que talvez a gente tenha deixado de fazer ao longo do tempo. Hoje, quando eu olho para a Olivia, que é a nossa filhinha, eu brinco e digo para ela assim: olha, filha, tu é privilegiado. Tu precisa agradecer a Deus, e claro que ela ainda não sabe hoje, mas um dia ela vai poder fazer isso, pela família que Deus te deu, pela mãe que tu tens, pela forma com que tu está sendo educada. E a gente percebe em tantas famílias, na rua onde a gente anda, e até mesmo em algumas famílias da igreja, a falta de cuidado que alguns pais têm com os filhos. E a gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo, com a situação que tudo está hoje, com a fuga dos princípios bíblicos, tão necessário é o papel da família, especialmente uma mãe. Por isso, queridos, esse domingo agora que está se aproximando, é um dia para que a gente aproveite para mostrar o valor das nossas mães. Se você ainda tem a sua mãe, passe um tempo com ela, se estiver perto, se for possível. Se não for possível, entre em contato por telefone, dedique um tempo para conversar, para se verem por uma chamada de vídeo, mande um presente, faça alguma coisa para que a sua mãe consiga receber o seu carinho, o seu amor mesmo à distância. Agora, se estiver pertinho, esse dia é delas. Elas precisam ser mimadas, cuidadas, elas precisam ser reconhecidas. Não tenha outros compromissos, dedique esse dia para isso. Agora, se você já não tem mais sua mãe, como é o meu caso, ore a Deus e agradeça por tudo que você aprendeu, especialmente reconhecendo que sim, a sua mãe pode ter falhado. Eu falei aqui sobre falhas da minha mãe ao dizer algumas palavras para mim, que infelizmente eu acabei replicando com ela mesmo depois. Mas ainda que minha mãe e a sua tenham tido falhas, e tiveram, porque nós hoje também temos como pais, nós podemos olhar para as virtudes delas. Concentre-se nas virtudes. Reconheça a Deus aquilo que você aprendeu através de sua mãe. Agradeça a Ele por isso. E aproveite, querido, para que você seja um filho
que aprendeu grandes lições e pode ensinar um pouquinho disso também para as pessoas dos seus relacionamentos hoje. Se você é mãe, se você é pai, aproveite esse dia com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua família, para que assim juntos vocês possam, quem sabe, olhar para trás, mas curtir o momento agora, no presente, e também olhar para frente e terem a esperança de um dia nós estarmos todos juntos em família, vivendo ao lado daquelas pessoas que nós amamos. Que esse Dia das Mães seja um dia marcante para você que é mãe e para você que é filho, seja um dia de gratidão, um dia de reconhecimento, um dia de olhar para a vida daquela que te gerou e agradecer a Deus por tudo que Ele fez através dela. Que a gente possa seguir com aquele conselho que Deus nos deu na palavra dele, e não seguir com o exemplo de dois irmãos que estavam ali, infelizmente, invejando aquilo tudo que Moisés estava vivendo. Ter uma mãe, quem sabe, é o maior privilégio que Deus nos dá aqui. Ser mãe, para aquelas que são, é um privilégio tanto também, né? E esse pode ser o maior privilégio para você. Mas o fato é que nós tivemos uma mãe que Deus escolheu e que Ele nos deu a oportunidade de aprender a viver através delas. Se eu tivesse minha mãe aqui hoje, eu tenho certeza que com a cabeça que eu tenho agora, sendo um pai e vendo todo o trabalho que um filho dá, eu trataria minha mãe um pouquinho diferente. Tenho certeza disso. Espero que eu possa reencontrá-la quando Jesus voltar, para que assim eu possa dizer para ela tudo o que eu penso hoje, para que assim eu possa reconhecer aquilo que Deus fez na minha vida através dela. E se você tem essa oportunidade, ainda aproveite. Que esse domingo seja um dia especial. Aqui em Pelotas, pelo menos, a previsão é de nós termos um ótimo dia de sol, um lindo dia. Aproveite esse dia com a sua família. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para nós orarmos, agradecendo a Deus pelas nossas mães, pedindo uma bênção pelas mães deste grupo aqui, e que a gente possa aproveitar esse dia especial. Vamos orar? Grande e eterno Deus, nosso Pai querido, que bom, Senhor, que nós podemos estar juntos aqui neste pequeno grupo, felizes porque o Senhor nos reúne, porque Tu nos dá a oportunidade de mais uma semana de Te buscarmos juntos, em lugares diferentes que nós estamos, nós podemos nos encontrar através desta reunião, deste PG, para que assim a gente reconheça as grandes coisas que o Senhor fez por nós, expresse a nossa gratidão a Ti, mas também, Pai, reflita sobre o papel das mulheres que o Senhor escolheu para serem as nossas mães. Nós estamos aqui em um grupo formado por filhos, todos somos filhos, todos tivemos uma mãe, e é verdade que eu não conheço a história de cada um, Pai, é verdade que a gente pode talvez olhar para as nossas mães e perceber que elas falharam em alguns momentos, mas por outro lado, nós tivemos tantos ensinamentos, aprendemos tanto, temos tantas coisas a agradecer a Ti e às nossas mães pelo que vivemos com elas, que por isso, Senhor, eu quero te pedir que Tu ajude a gente a aproveitar esse Dia das Mães para reconhecer, seja em uma oração de gratidão, reconhecendo a Ti, a mãe que Tu nos deste, se nós não tivermos mais ela aqui, ou então, Pai, reconhecer com palavras, com ações, com presentes, com abraços, com o nosso carinho, com o nosso amor, aquelas mães que ainda vivem e o Senhor nos dá o privilégio de conviver com elas. Temos também, Pai, as mães dos nossos filhos. Algumas que estão aqui se tornaram mães e hoje experimentam aquilo que o Senhor deu às mães delas também. Como é bom, Senhor, esse sentimento. Mas também nós temos aqui pais que nunca vão experimentar o que é ser uma mãe. Nunca vão conseguir viver isso, Pai. Mas que podem apreciar bem pertinho deles a história, a vida, os ensinamentos de uma mãe que está se formando, que se formou com a Tua bênção, Pai. Que esse domingo seja um dia de gratidão, de alegria, de felicidade entre as famílias e, acima de tudo, de expressão do Teu amor. Nos ajuda não só a expressar o nosso amor pelas mães, mas por cada membro da nossa família, que a gente não tenha a atitude de Arão e Miriam, mas que a gente tenha a atitude que vem dos céus, de reconhecer as virtudes, de cuidar uns dos outros, de nos apoiar e especialmente mostrar o Teu amor uns aos outros. Continua abençoando este pequeno grupo, os próximos encontros das próximas semanas, a vida de cada uma das nossas famílias. Nós oramos, Senhor, e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Pai.
Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem aí, né? Nos leva a refletir, né? E valorizar a nossa mãe, né? Eu já vou passar o segundo Dia das Mães sem a minha mãe. É bem difícil, né? Foi ano passado, perdi ela. Então, gente, se você tem a sua mãe, valorize. Valorize, ame. E ame a sua mãe. Aproveite os momentos. Eu espero muito em breve poder estar com minha mãe novamente, né? Quando Jesus voltar e poder abraçar ela. Amém. Mas, Amém. pastor, a última vez que nós conversamos, o senhor estava todo faceirão, que a princesinha tinha lhe chamado de papai. O que ela está aprontando mais, pastor? Agora ela tá jantando ali, tá na cozinha com a minha esposa, então não vou conseguir mostrar ela aqui, mas já tá fazendo muita coisa, né? Sobe em tudo, corre pela casa, já passei sozinha segurando a nossa cachorrinha, tá aí feliz da vida, crescendo com as bênçãos de Deus, e a gente é muito grato a Ele por isso. É bom demais, é uma experiência única. Ó, ela tá vindo aqui agora. Vem cá, filha, vem. Ô, filha, vem cá ver os titios. Vem cá, aqui, ó. Vem ver os titios. Vem. Vamos ver. Vamos dar um Essa é oizinho a aqui pra você. fase que os filhos ativam a energia dos pais. É verdade. Deixa eu baixar a tela aqui, ó. Dá oi, filha. Dá oi. Oi pros Olha, titios. que coisa. Oi. Coisa mais linda, mas é a cara do pai, hein, pastora Anaísa? Olha, pois é. Eu tô de fone de ouvido. A mãe não tá ouvindo isso, viu? Olha, filha, esse tio. Meu amor. Mas que bom, Aqui, pastor. graças a Deus, é uma experiência fantástica. Essa é a Olivia, e é bom demais, né? Deus nos dá um privilégio que a gente só pode receber dele mesmo. Então, pastor, se uma é uma bênção, imagina dois. Eu vou dizer que eu já imagino, viu? Pois é. É muito bom. Olha que eu sou filho único e eu sempre pedia um maninho. Não veio, mas a realização depois veio nos filhos, né, querido? Graças a Deus. Mas obrigado, pastor. Deus abençoe sua família aí, viu? Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Valeu, pastor.